Okay. The third question. Dann zur nächsten Frage. Why Buddhism? Warum Buddhismus? Maybe you should read the thing. Então, a terceira pergunta. There are many spiritual methods. Nico, ist das nicht zu laut? Ich höre mich irre laut. Okay. There are many Por que spiritual o methods budismo? or approaches, meditations, mindfulness training and therapies that are Há muitos métodos e much more abordagens approachable and espirituais. without any complex philosophy. Why not just follow these more simple methods? What is there in Buddhism for me? Also die Frage, warum Buddhismus? Es gibt viele spirituelle Methoden oder Herangehensweisen, Meditation, Achtsamkeitstraining und Therapien. Und all diese Dinge im Vergleich zum Buddhismus. Então, há muitos métodos e abordagens espirituais, meditações, atenção plena, treinamentos, terapias, e há, em contraste com o budismo, que são muito mais palatáveis, muito mais fáceis de abordar sem nenhuma filosofia complexa. Por que não seguir esses métodos mais simples? O que há no budismo para mim? If the aim is to be happy, kind of, mediocre, sane. Isso realmente tem a ver com o seu objetivo. Und wenn unser Ziel ist, glücklich zu sein oder so mittelmäßig gesund zu sein, kind of, Se o objetivo for ser feliz, ser relativamente de forma mediana são, Ziel ist, dann ist Buddhismus nichts für uns. I mean, of course, there's always people. Então, na verdade, eu diria que o budismo não é para você. Aber natürlich, es gibt immer welche, die dem kulturellen Buddhismus folgen. Das ist auch in Ordnung. Mas, é claro, sempre há pessoas que seguem o budismo cultural. Isso também é ok? So-called Buddhism, which is, okay, let me first tell you this. In Tibetan, they call it Nyembo Dize Darze. It's something to do with like a sharpening knife with a whetstone. So when you sharpen your knife, you rub the metal on this whetstone, and what happens is two kinds of worning out happens. The stone gets worn out, and the metal also gets worn out, and then out of that comes something called sharp knife. Então, existe esse dito no Tibete que fala de afiar uma faca com uma pedra úmida, uma pedra molhada. Então, o ato de esfregar o metal numa pedra molhada, há dois desgastes acontecendo ali. O desgaste da pedra e o desgaste do metal. E, de alguma maneira, surge o fenômeno da faca afiada. E também há esse aspecto de que o caminho budista ele está projetado para se cancelar, se autocancelar. Então isso tem a ver muito a ver com essa cultura do cancelamento atual. It is designed to cancel each other. Many Buddhists, almost all the Buddhist methods are like that. It should Todos os métodos budistas são assim, e assim eles devem ser desenhados para se autocancelar. Lord Maitreya said very clearly, if you take a boat to another shore, once you reach to the other shore, you have to get rid of the boat. Otherwise, you are not on the other shore.
Para atravessar um rio, você precisa de um barco, mas uma vez que você chega na outra margem, você tem que se livrar do barco. O que você precisa do barco? Não precisa mais do barco. There's a lot of that. Okay, let me tell you. Okay, they will tell you, sit straight. Yeah, the Buddhists will sit straight. Und da gibt es viele solcher Dinge, wie zum Beispiel den Ratschlag, sitz gerade. But then they also tell you, there's no self. Who is sitting straight? Então, quem está sentado reto? Da gibt es kein Selbst. Wer ist es dann, der denn gerade sitzt? You know what I mean? So it's just that, basically. And they are quite proud of that. The Buddhists are, actually the real Buddhist teachers are quite proud of having this two ingredient called wisdom and method. And they're basically, they sort of cancel each other. Então, eles são muito orgulhosos, os mestres budistas são muito orgulhosos de terem esses dois elementos, da sabedoria e da compaixão, e do método. E esses dois aspectos, eles cancelam um ao outro. This is important because otherwise you get, what do they call it? Polarized, sort of right or left, wisdom or method. E isso é importante. Black tea, remember? Or anything goes. Isso é importante porque senão você pode cair numa situação polarizada, tipo direita, esquerda, método ou sabedoria, chá preto ou qualquer coisa serve. Everywhere you will find this. For instance, the Vajrachetika Sutra, one of the most important sutra, I think it's called, badly translated as Diamond Sutra. E isso aparece em toda parte. Por exemplo, no Sutra Vajraketika, que eu acho que é mal traduzido como Sutra do Diamante. Buddha taught, and then finally Buddha asked Subhuti, did Buddha taught? And then Subhuti said, no. And then Buddha said, excellent. E nesse sutra, o Buda dá ensinamentos, ensina, dá ensinamentos extensos, e no final ele pergunta ao Subhuti, o Buda ensinou, Subhuti? E Subhuti diz, não, o Buda não ensinou. E o Buda diz, oh, excelente, Subhuti. That's why, if you want to have, if you are a pursuer of this kind of sanity, then I think Buddhism is quite good. E é por isso que, se por um acaso você busca por esse tipo de, esse nível de sanidade, então o budismo é bom. And you should not think that as a Westerner we cannot be a Buddhist practitioner. If the Tibetans can be Buddhists, you guys naturally can be Buddhists. You guys have people like Nietzsche, Kant, like Wittgenstein, you know, these guys, they're very good. E não pensem que vocês ocidentais não podem ser budistas. Se os tibetanos conseguem ser budistas, é muito mais simples para vocês. Vocês têm pessoas como Nietzsche, como Kant, como Wittgenstein. If not for Buddhism, Tibetans, it's very, almost like a identical twin sort of, I don't know, to Taliban. They are, you think about it. Se não fosse pelo budismo, os tibetanos seriam gêmeos idênticos com o Talibã. Prestem atenção, pensem sobre isso. Parochial, right? What do you call it? People who are so in love with their own culture. Parochial and like loyal. You know, all of that mixed. They're all, you know, like loyalty, honesty, I don't know. Yeah,
this, loyalty, stuff like this is good and is bad, and. Então, Diese Eigenschaften zu paroquiais, verwickeln in die eigene Kultur os zu tibetanos sein, são so loyal, paroquiais, mas ao mesmo tempo so tem ehrlich essa sein zu questão da wollen, dieses Gut und lealdade, Schlechtdenken, essa coisa do solche bom, Dinge. que também pode ser mal, lealdade. Okay, maybe because we need to sort of finish that. Então vamos à próxima pergunta, precisamos terminar. The next one is tantric topics or tantric misunderstandings. Shall I read the paragraph sort of? Okay, I think good. In Europe, there are many misunderstandings about Tantra. Often it is synonymous with sexual practices. Even though Tantra is more than sex, could sex be also a method to reach or benefit others? How to deal with wrong ideas about Tantra that our non-Buddhist friends harbor? How much can I share Tantric contents without overstepping the Tantric secrecy or breaching my samayas? Could you provide some guidelines on how to be a Tantric practitioner in Europe, being surrounded by non-Buddhists? What is the purpose of a Tantric Sangha of lay practitioners in Europe today? Então, a próxima pergunta fala sobre tópicos tântricos e mal-entendidos a respeito do Tantra. Na Europa, há muitos mal-entendidos sobre o Tantra. Seguidamente, é sinônimo de práticas sexuais. Mesmo que o Tantra seja mais do que sexo, pode o sexo também ser um método de beneficiar os outros? Como lidar com ideias errôneas sobre o Tantra com os nossos amigos que não são budistas? Quanto se pode compartilhar conteúdos tântricos sem ultrapassar os limites da secrecidade e sem quebrar samayas? E você poderia dar algumas dicas de como ser um praticante tântrico na Europa, estando cercado por amigos não budistas? Qual é o propósito da sangha, de haver uma sangha de tântrica de praticantes leigos na Europa hoje? The concern about how to behave or how to sort of manifest oneself as a tantrika surrounded by the non-Buddhists. Let's deal with that first. Então, a preocupação de como se comportar sendo um tântrica numa sociedade onde nem todos são budistas. Vamos nos concentrar nisso primeiro. E, na verdade, esse desafio é muito maior entre os budistas. Like, if I'm in Taiwan, I have to behave. Se eu estou em Taiwan, eu preciso me comportar. Eles são budistas Mahayana. Which I respect also. E eu respeito muito. These Mahayana Buddhists, they look at us Tantrikas, it's like a disgrace to Buddhism. E esses budistas Mahayana, eles olham para nós, os Tântricas, e eles dizem isso é uma desgraça para o budismo. These are the forces that denigrate Shakyamuni's teachings. Eles olham e dizem essas são as forças que denigrem os ensinamentos do Buda Shakyamuni. Not only recently, historically it's like não apenas recentemente, historicamente é assim. Aus der jetzigen Zeit, sondern das gibt schon in der Geschichte so. And also can't blame them because many of these tantrikas also, they're not skilled. E eu não os culpo porque também, por outro lado, muitos desses tântricas eles não são lá muito hábeis. Praktizierende sind einfach nicht wirklich geschickt. Here in Berlin, at worst, I'm a cult leader. Mas aqui em Berlim, na pior das hipóteses, eu sou um líder de algum culto. Was man hier in Berlin über ihn denken könnte, dass ein Anführer eines Kultes wäre. So, but to be accused as a
denigrator of the Shakyamuni Buddha hurts. But culture, yeah, why not? I almost like it. Porque ser acusado de denegrir os ensinamentos de Shakyamuni, isso dói, isso machuca. Bom, ser chamado de líder de culto, bom, eu talvez até goste. It's like this, really. So there is actually, the Tantra knows this. Tantra and the Tantrikas from the long time before, they know this. E os tântricas, eles sabem disso. Desde muito tempo atrás, eles sabem disso. That's why they always kept it so E é por isso que eles sempre mantiveram tudo muito secreto. But of course, when you keep things secretly, it also, you have to pay the price for that too, especially if things leaks out. E, claro, se você mantém as coisas em segredo, você também tem um preço a pagar aqui, especialmente se elas vazarem. But there's so many stories like that, right? Like a Saraha, the father of the Mahamudra. E há muitas histórias assim, como por exemplo Saraha, o pai do Mahamudra. Zum Beispiel auch in Bezug auf Saraha, dem Vater der Mahamudra-Tradition. Naropa. And Virupa, one of the father of the path and the fruit teaching in the Sakya. Naropa, o pai do caminho do fruto. Pfad und Frucht innerhalb der Sakya-Tradition. They were all like a dean and the professor. Todos eles eram o reitor, os professores da Universidade de Nalanda. Gehobenen Stellung oder sogar Professoren in der Nalanda-Universität. And yeah, they had to sneak out. Eles tiveram que escapar. Because, it's a bit like, I don't know, like a Sorbonne University or Oxford, chancellor of, chancellor or the dean of the Oxford University, getting the highest sort of lessons from, I don't know, somebody, somewhere in a very shady place. It's like that. E é um pouco como se o reitor da Sorbonne ou de Oxford estivesse recebendo o mais elevado dos ensinamentos de alguém, uma pessoa qualquer nesse lugar meio estranho. Okay. Well, keeping it secret is, okay, let's talk about this secrecy, guhya. Guhya. In Sanskrit, it's called guhya. This is a really big subject. Então vamos falar desse aspecto do segredo, a palavra em sânscrito guhya. Isso é bastante importante. It can be explained in many levels. Isso pode ser explicado em muitos níveis. Ebenen erklärt werden kann. I think right now, people only understand on the level of keeping things secretly, like hiding, kind of, in the context of hiding, not revealing. Eu acho que hoje as pessoas tendem a entender somente o aspecto de manter escondido, de segredo, no sentido de manter escondido. But many times it's also self-hidden. Mas muitas vezes também diz respeito a auto-escondido. It's like a ore doesn't remotely look like a gold. É um pouco como o minério que nem remotamente se parece com ouro. Überhaupt nicht aussieht wie Gold. Mas é ouro. Gold. Aber es ist Gold. So or in the street, people who don't know, they just not even look at it.
It's like a piece of stone. Então, esse minério nas Und wenn man da so ruas, as pessoas Erz que auf der não Straße conhecem, que não liegen hätte, sabem do que se würden die Leute trata, einfach ohne para essas hinzuschauen pessoas é somente vorbeilaufen, weil die uma denken, das ist pedra. einfach bloß ein Stein. Now, from the tantric point of view, you are like the ore. Do ponto de vista Aus do tantrischer Sicht Tantra, sind wir alle vocês dieses são Erz. como We esse are minério, all somos like a todos como ore. esse minério. So, therefore, we are gold. Então, por isso, Wir sind portanto, nós alle wie ein somos Erz, ouro. daher sind wir Gold. But you go and try tonight in a restaurant. Hey, you know, I'm perfect as I am. They will think you are crazy. Mas você pode tentar versuch hoje das à mal noite heute Abend no im restaurante, vai Restaurant, no geht da restaurante e rein und diz, sagt, olha, eu sou hey, perfeito ich assim bin como perfekt, eu so wie ich sou. bin. As pessoas vão achar Die que você é werden uns für maluco. verrückt erklären. I mean, forget them. You yourself don't believe that you are E eu perfect. quero dizer, esqueça, Vergesst die esqueça anderen. os outros. Ihr Você selbst mesmo glaubt não es acredita que nicht, dass você ihr já é perfeito. perfekt seid. So see, there is the hidden, secrecy, secret. So it's a self-secret. Então, Das vocês ist, veem, das aí ist vor sich está selbst esse geheim gehalten aspecto de quasi. auto-segredo, está Um, auto-escondido. That's one level. Another level of secrecy is Das ist Outro eine Ebene der nível, Geheimhaltung. Die zweite oder nächste Ebene, depending now that's more on the communication level. então esse outro nível de steht mehr auf der segredo é mais no nível de Kommunikationsebene. comunicação. If the person is not ready to hear, you better tell something else. Se a pessoa não está pronta para Person ouvir, é melhor você dizer nicht alguma bereit outra ist, coisa. etwas zu hören, dann musst du was anderes erzählen. If you are a scientist, gravity phenomena scientist, Se você for Wenn um du cientista que bist, estuda a der sich mit der gravidade, o fenômeno da Schwerkraft sehr gravidade, auskennt oder beschäftigt, and if you have a baby who is about to fall from the e window, você tem wenn du da ein bebê que Baby está irgendwelche prestes a cair da Fenster sitzen janela, hast, das da fast rausfällt, there's no point of giving the 1-year-old baby the consequence of the gravity and all of that. não faz sentido nenhum dizer para besteht da esse kein bebê Sinn und de 1 ano Zweck de in dem idade Moment, sobre falar über sobre as die consequências da Schwerkraft gravidade e tudo isso. theoretisch zu reden. Better to show chocolates and I don't know, dolls and rattle toys. Então é melhor mostrar besser, vielleicht ein bisschen chocolates, Schokolade zu algumas zeigen, bonecas oder ou mit irgendwelchem Spiel zu chocalho, esse ergreifen. tipo de coisa, To distract the kids from para the danger. distrair essa Und criança das do einjährige perigo. Kind vor der Gefahr zu schützen. So see that kind of secrecy. Don't tell, don't tell things that people won't understand, and then you put them into danger. Better Então, not. nesse sentido, o segredo, Das você não bedeutet, diz dass para as man pessoas o que elas besser não estão nicht prontas para irgendetwas ouvir. anderen sagt, Melhor was não die dizer, in você Gefahr pode bringen causá-las, würde. Dann ist es besser zu schweigen. pô-las em situação de perigo. Now, how much can I share tantric contents without overstepping? Bit too late. Então, o próximo, quanto eu Frage posso ist hier, compartilhar wie viel kann do ich conteúdo tantrische Inhalte tântrico teilen, sem ohne eben diese Dinge zu passar dos limites? E übertreten? isso já é um pouco Bisschen zu tarde. spät, sagt Rinpoche. Jeff Bezos and Mark Zuckerberg it's already there. O Jeff Bezos e o Jeff Mark Bezos oder Zuckerberg Mark já Zuckerberg, fizeram com que die haben tudo schon isso dafür esteja gesorgt, dass alles disponível. verbreitet ist. But Aber as a tantrika, doesn't matter. Mas, enquanto tântrica, não importa. für einen tantrischen Praktizieren macht es aber auf der anderen Seite auch nichts. If I am your tantric Se eu guru, for o seu guru Wenn tântrico Rinpoche unser tantrischer Guru ist and if I e tell eu you, lhe disser, und er uns sagt, after this teaching tonight, after this discussion, never for next 9 years tell anyone that you received these teachings. That is your tantric sadhana. se hoje à noite, após essa conversa, após esses ensinamentos, eu disser para você, pelos próximos 9 anos, você não diga a ninguém, nunca revele que você participou recebeu esses ensinamentos. Essa vai ser a sua sadhana tântrica. E se alguém lhe mostrar, olha, você, claro que você estava lá, está aqui, você na foto. With a straight face, you said, no,
com a maior cara de pau, você vai dizer não, isso foi photoshopado. By lying, you accumulate E merit. assim, mentindo, você vai estar acumulando mérito. sammelst du Verdienst an. That is the tantric wisdom of going E essa é a out of the box. sabedoria Und das tântrica ist die de agir fora da die caixa. tantische Weisheit, aus den Schubladendenken herauszukommen. It's really, what do you call it? See, lot of the time, the tantric secrets is like E this. muitas vezes Ganz oft o sind die segredo tantrischen no Tantra é Geheimhaltungen assim, der Art. dessa maneira. There's E há so muitas many like histórias this. assim. Da gibt es so viele davon. Those who, for instance, practice Aqueles Tara, que, por exemplo, praticam Die Tara, Tara-Praktizierenden unter euch, you know, like, and those who are practicing, let's say, a yogini practice. e aqueles que oder fazem die práticas Yogini-Praktiken yogini. ausführen. Of course, nowadays the tantric practice is only on the Claro aspiration que hoje em level. dia Natürlich, a prática heutzutage ist tântrica die ela se dá tantrische Praxis apenas eher no nível de aspiração. auf der Ebene des Wunsches. No one really has the guts Ninguém to de do fato it. tem estômago Aber para niemand hat wirklich fazer das Zeug oder den realmente Mut, das tatsächlich zu praktizieren. But, you know, you should try to generate this Mas, guts. claro, você Aber wir deveria sollten tentar gerar diesen Mut esse entwickeln. estômago, essa coragem. And so, wait. Okay, but there are other issues. Então, há Aber da gibt's noch outros weitere Themen. aspectos. It really depends, you know, it depends on you might not want to tell your Zoroastrian girlfriend or a boyfriend that you are practicing Krodikali with a pig head. Então, você talvez não. Zoroastrian? Sorry. Doesn't matter, just make up anything. Então, talvez você não queira Und, dizer para seu namorado, natürlich para sollte sua man vielleicht namorada nicht que unserer são zoroastrischen zoroástricos, Freundin oder Freund que você sagen, dass faz wir essa prática de Krodikali Krodikali que praktizieren, tem uma weil die hat so cabeça einen de porco. Kopf einer Sau. You know, some of these people already think that you need to be saved. Então, algumas dessas Denn pessoas manche von já denen acham que denken ja você schon, precisa dass ser wir salvo. gerettet werden müssten. And then you show them some black woman with a two head, one of the head is a pig. They think that's it. Então, você mostra para essa pessoa uma imagem dessa mulher negra com duas cabeças, e uma dessas cabeças é a cabeça de um porco. Eles vão pensar, You really é need to be isso, saved. você realmente precisa Du ser musst salvo, wirklich não é? gerettet werden, denken die. And with that, what you will do is you will end up distancing them approaching to the Tantra. E quando isso acontece, o que você está fazendo? Você acaba distanciando essas pessoas do Tantra. Elas acabam ficando mais distantes do Tantra. Now, the more contentious. Então, há esse aspecto, e agora Das as ist coisas das, mais und dann contundentes. mehr hier das Herz der Dinge hier. The Guru A manifestation. manifestação Die do Guru. Manifestation des Guru. Okay. First, you really need to know this. Guru cannot be appointed by an institution. Então, antes de mais nada, você precisa saber isso. O Guru não pode ser indicado por alguma instituição. Isso não é o Tantra. Das wird so nicht gelehrt in den Tantras. But again here, there is a fault that may have been created by the Tibetans. E aqui tem defeito que talvez tenha sido pouco criado pelos tibetanos. Okay, so we are talking about 100 years ago. Nós estamos falando de 100 anos atrás no Tibete. So you are in this Então, você está village. nessa pequena vila. Of course, there's no Facebook that time. Of course, there's no even car or train. So your next village is about
Então, claro, não há Facebook, naquela época não havia nem mesmo carro ou trem, então significa que a aldeia mais próxima está 4 dias de caminhada de distância. You belong to this village, and in this village there is a small monastery. Small monastery has this guru. Your great grandfather has followed this, the lineage of this village monastery. So you are also expected to follow that. Yeah, that's not Buddhism. That's just Tibetan culture. Então, nessa aldeia que você mora, tem esse pequeno monastério. Esse monastério tem um guru e todos os seus ancestrais, desde seu avô mais remoto, seguiu esse guru. Então, existe essa expectativa de que você também vá seguir esse guru. E não tem nada de budismo aqui. É a cultura tibetana. I have to be a little bit fair with the Tibetans here. The Tibetan culture did also serve the Dharma quite in a very, yes, it has served Tibetan, Buddhism. It's a very complicated. E eu preciso ser justo com os tibetanos aqui. A cultura tibetana, ela serviu ao budismo muito bem. Now, what you need to know is if you take a guru, Tantric guru, we are talking, the other doesn't matter, Tantric guru. This is your personal adventure. You need to decide this. Isso é uma coisa que você precisa saber. Quando você toma um guru tântrico, os outros gurus não importam, o guru tântrico, essa vai ser a sua aventura pessoal. Isso você precisa saber. Isso é um pouco difícil. But Tantra always tells you to analyze the guru. Guru must analyze the student. Student must analyze the guru. That, of course. E o Tantra sempre diz que você deve analisar o guru e o aluno deve analisar o guru e o guru deve analisar o aluno. Sempre. Isso é sempre dito. Tudo isso. Even with the dating apps, you analyze, right? E mesmo com os aplicativos de encontro, vocês analisam. How he or she looks and have a little bit of a conversation, and then after a few months you meet and then look into each other. What do you eat? Do you eat anchovies? All of that you analyze. Então você analisa tudo, olha a foto, conversa um pouco pelo aplicativo, depois de alguns meses vocês se encontram pessoalmente e olham, ficam olhando, perguntam o que você come, gosta de anchovas, faz todas essas análises. And then if this person seems to like the podcast that you listen, it's good. E se essa pessoa parece gostar do mesmo podcast que você escuta, é um ponto favorável. If this person is listening to another music, you can always take this as an opportunity to be open-minded. E se essa pessoa escuta algum tipo de música diferente do seu, você sempre pode aproveitar a oportunidade para ser mente aberta. And then finally, you have to take an adventure, the ring, the wedding, the marriage. It's an adventure, isn't it? E então, finalmente, você vai encarar a aventura, o anel, o casamento. É uma aventura, não é? Yes, it is possible that after marriage, 12 years later, you find your partner has a tail. E sim, é possível que depois de 12 anos de casado, você descubra que o seu parceiro tem um rabo. You'd love him or her dearly, but wow, what to do with the tail? Então, você tem amado ele ou ela muito, muito profundamente, mas uau, o que fazer com um rabo? And especially if your beloved partner says, don't tell anyone. E especialmente se seu parceiro amado lhe disser, não diga, não conte a ninguém. Wow, that's difficult. But this is an adventure you
have to É take. difícil, mas essa é uma Das aventura ist, que você ja, was deve Herausforderndes oder Heikles, aber assumir. das ist ein Abenteuer, das du eingehen musst. But remember, I was telling you, going out of the box, this is very much one of it. It's really like that. You can always climb rolling English hills. You can also choose to climb Everest Mountain. E lembre, como eu disse para vocês antes, Das ist das, was wir, você sempre was pode Butcher escolher vorher sagte, dass escalar wir dieses as Schubladending colinas aufgeben inglesas müssen. ou Und wir können escolher natürlich escalar immer o auf der Everest. sicheren Seite sein oder wir können uns auch entscheiden, den Everest zu besteigen. Yeah, but this is a difficult one. This is a Esse difficult é um subject. assunto Aber das difícil. ist ein schwieriges Thema. Yeah. Especially nowadays, gurus, the whole guru and all of that, understandably fall into the basket of the power position, right? In fact, what I'm saying is this power position is something that you decided to give this person. You understand? E, infelizmente, Und ja, esse Guru ist assunto immer so. do guru, Ja, ele ein großes atualmente Thema. ele tem Und caído insbesondere na auch, cesta und do das poder. verständlicherweise, weil der Guru immer E, so eine inclusive, Machtposition hat. esse Aber poder wir é müssen você auch que verstehen, dass decide wir dar ao diejenigen guru. sind, die dem Guru so eine Macht geben. Analysis still encouraged, by the way. A análise, Zu prüfen, a zu propósito, checken ela ainda é oder zu encorajada. analysieren, ist immer noch richtig. But it is possible your connection, your karmic connection, your feeling can really just unbearably make you decide things. Mas também a sua Aber es conexão, kann eben auch o sein, seu dass es unsere Kampfgeduld sentimento, oder a unser sua Gefühl ist, conexão, die da versucht, talvez diese Entscheidung zu treffen. insuportavelmente faça você decidir Yes, coisas. of course, we can always have a board of, guru guild, like, call it guru. Something like a Hague guru sort of organization that really sort of keep tab on gurus. We can always have that, but those are easily corruptible. E é claro que é possível ter uma espécie de uma liga dos gurus ou alguma entidade, alguma coisa que mantenha um certo controle sobre os gurus, mas isso sempre vai ser corruptível. But there's always an adventure taker, isn't it? There's always. E sempre há aquele que Aber wenn man abenteuerlustig assume ist, uma gibt es aventura, immer dieses sempre. Abenteuer, was wir eingehen könnten. But you have to know, currently the world seems to be so obsessed with the safetyism. Mas, claro, você precisa saber que, hoje em dia, o mundo parece estar extremamente obcecado por segurança ou segurantismo. Alles muss abgesichert sein. Everything need to be, checked, rechecked, confirmed, make sure that, Tudo precisa ser checado, confirmado, verificado. Bestätigt werden und so weiter. So, yes, there's this safetyism, but it's in your hand. Sim, existe esse segurantismo, mas está nas suas mãos agora. Oh, the next question is about Guru. A próxima pergunta é sobre o Guru. Yes, the Guru, to be close to the Guru is beneficial, but close has a lot of different definition. Então, okay, briefly the question, the first one here. In many life stories of many great masters, it is obvious that the closeness to the Guru was very beneficial. Unfortunately, nowadays, our gurus are often way too busy or geographically way too distant. What solutions would you suggest?
Então, a primeira pergunta é, em muitas histórias de vidas de muitos mestres, é óbvio que a proximidade do guru sempre foi muito benéfica. Infelizmente, hoje em dia, os nossos gurus estão frequentemente muito longe ou muito ocupados ou geograficamente distantes. Quais são as soluções que você sugeriria? Shakyamuni Buddha also advised not to stay with the master or the guru too long. Então, para os iniciantes, o próprio Shakyamuni deu esse conselho de não permanecer muito tempo próximo do guru. E o Rinpoche havia dito que primeiro é necessário definir próximo. E o Shakyamuni dizia, e no Vajrayana também é ensinado de manter uma certa distância de segurança. Not necessarily because his or her fault, but it's also, you yourself have a lot of complications. E não, isso não diz respeito só porque ao guru ter algum tipo de defeito, mas também porque a sua mente é bastante complicada. You may just, and it can triggered by something so E small. essa complicação ela pode ser acionada por coisas muito pequenas. Things like you just can't stand that your guru eats extra Por exemplo, você não consegue aguentar o fato de que o seu guru talvez coma cebola demais. Yeah, really. Small things can trigger, and then, it will ruin the whole enlightenment. Então, coisas pequenas assim, né, podem arruinar o caminho todo da iluminação. But, again, for those who are matured, then, because you want to take adventure, right? Then you'll go with the 2 kilos of onion as an offering to the guru. Aber diejenigen, you have to do this. Então, para aqueles que querem aproveitar, aqueles que estão pela aventura, bom, talvez você vá levar 2 quilos de cebolas como oferenda para o seu guru. And yes, as we discussed earlier, the charlatan situation. And this charlatan situation, the bad guru, this is nothing new. It existed even Buddha's time. Então, isso because of many incidents of ethical misconduct or charlatanry, the term guru has very negative connotations in the West. How to re-establish a healthy or respectful understanding of guru in Europe? Então, devido aos muitos incidentes de má conduta ética e charlatanismo, o termo guru tem tido conotações muito negativas no Ocidente. Como reestabelecer um entendimento saudável e respeitoso do guru na Europa? Então, como o Rinpoche disse antes, isso já foi discutido mais cedo, e essa questão do charlatanismo ela não é nova, ela sempre existiu, mesmo no tempo do Shakyamuni. Sempre esteve lá. And many times they are really good at propagating the Dharma, much better than the genuine ones. E muitas vezes os charlatães são muito bons na propagação do Dharma, às vezes até muito melhores do que os legítimos. Eles acrescentam um esforço extra. E eles também são atraentes. Sim, esse perigo está sempre aí. There is safety measure if people have time to sort of look in, if they can pay some attention, there is. E sim, há medidas de segurança. Se as pessoas aplicarem um pouco de tempo e prestarem atenção, há medidas de segurança. This whole, method of analyzing. Todo esse método de análise.
E é aqui que a linhagem também tende a ser importante. There are many charlatans or who claim themselves gurus. They don't really have lineages. Há muitos charlatães ou autoproclamados gurus que eles não têm uma linhagem. In fact, probably not anymore, but up till recently, it was a trend, isn't it? Some of these so-called gurus, they kind of claiming that it sort of got revealed somewhere, revelation, and people sort of like that too. E há um tempo atrás, isso estava na moda. Hoje em dia não mais tanto, mas estava muito na moda esses gurus, eles dizerem que eles foram revelados, de que houve uma revelação que os proclama gurus. But this is where you need to really pay some attention, because also quakes are many times good at healing, solving the problems, quakes. Então é necessário prestar muita atenção, porque muitas vezes, por exemplo, as mentiras, o placebo são muito bons em cura. You have to put your life in their hand. E você precisa botar a sua vida nas mãos deles. Well, not just in Europe, I would stick with the traditional way of assessing the guru. E não somente no Ocidente, eu me manteria estrito à forma tradicional de analisar um guru. The first one is whether he's learned or not. That's kind of easy, but that's also not the most important. Então, a primeira delas, dos quesitos, seria se o guru é educado, ele tem uma formação ou não. Essa não é a mais importante, mas é... Second, whether he walks the talk or not, whether is he or she disciplined, does he practice what he teach? That's quite important. E a segunda é se o guru ele pratica o que ensina, se ele é disciplinado. E essa é uma questão bastante importante. Third is the most important. E então vem a mais importante de todas, a gentileza. When I say kindness, I'm not talking about giving you shelter, food, money, hug, I don't know, like emotional support. That's also good, but that's not what. E quando eu falo sobre gentileza, não estou dizendo que o guru deva lhe dar abrigo, comida, dinheiro, suporte emocional. Não se trata disso. Isso é importante, mas não se trata disso. Não é disso que eu estou falando aqui. Ist auch nett, aber ist nicht alles. He or she should be interested in your awakened state. Esse ou essa guru, ele ou ela deve estar interessado no seu estado desperto. Yeah. And also, he or she need to really believe in the three jewels and the karma. E também, esse ou essa guru, ele deve realmente acreditar nas três joias e no karma. Isso é realmente importante. Okay, the last question. Tulkus, why are most tulkus still male and from an Asian background? Wouldn't more variety be helpful to reach more people? What would be done in this regard? Então, a última pergunta sobre tulkus. Porque os tulkus, a maioria dos tulkus ainda é masculino e de uma descendência asiática. Não seria uma variedade maior, não seria útil para alcançar mais pessoas? O que pode ser feito nesse respeito? Avatar, Nirmanakaya, is actually Buddhist term. Então, tulku, avatar, Nirmanakaya são termos budistas. Strictly from the Buddhist point of view, tulku avatar manifestation can be a breeze, a bridge, or a strawberry even.
Então, esses termos, eles são termos tibetanos. Estritamente um significado budista, um tulku, um avatar, uma manifestação pode ser uma brisa, um morango. Um homem, uma mulher, não importa. 72 other genders. Kann ein Mann sein, eine Não Frau importa o oder gênero. eines der anderen 72 Geschlechter. From the Buddhist point of view, Do ponto de Aus vista buddhistischer budista, Sicht. Tibetan, again, we are coming back to the culture. estamos voltando para a questão da Tibeter, und das ist jetzt cultura. wieder, wo wir zurück zur Kultur kommen. Yes. Tibetan, generally Asian, especially Tibetan, since I know the Tibetan phenomena, yes, there is this sort of imbalance. Do ponto de vista asiático e do ponto de vista tibetano, porque eu conheço esse fenômeno tibetano, sim, há um Da ist auf desequilíbrio. jeden Fall so ein Ungleichgewicht. I think, always the culture is so strong. Então, sempre, a cultura sempre, ela é tão forte. Really, if you look at teachers, leaders, I don't know, Então, se você olhar para culturalmente, motivators, inspirers, influencers, se você olhar para os líderes, influenciadores, motivadores, Die Influencer. they can be really outrageous, they can be really avant-garde, they can be really, liberating, but there's always one or two things, depending on the who he or she is dealing, there's always few things left behind. You have to. Então, desse ponto de vista, essas pessoas, elas podem ser as mais avançadas, as mais descoladas, mas sempre vai haver uma ou outra coisa que elas mantêm, conservam. In Buddhist teachings. E isso pode ser visto em toda parte nos ensinamentos budistas. No momento que uma palavra do Buda Shakyamuni é mencionada, one thinks about serene, ascetic, begging bowl, begging alms, gently walking, because these criteria fit in those days. In today also, ascetic, we love ascetics, right? Very romantic. So then Shakyamuni Buddha looks like that. no momento que a palavra Buda Shakyamuni é mencionada, logo vem à mente a serenidade, um ser sereno, tranquilo, calmo, tigela de mendicância, oferendas, etc. E tem sempre sido assim. De certa maneira, essa imagem, ela cabe dentro. If Shakyamuni Buddha came with a stretched Humvee, with a cowboy boots, French beret, chewing a big Havana cigar. Yeah, some of you, of course, because you are disciple of superior faculties. So, of course, some of you will follow, but the others, who is this gangster? Então, essa imagem serena do Shakyamuni, ela cabe, nós gostamos dela porque ela é romântica. Agora, se ele aparecesse em botas de cowboy, uma boina francesa, fumando um charuto, eu não sei, talvez alguns de vocês se sintam atraídos, porque vocês talvez sejam discípulos de faculdades superiores, mas não é uma imagem. E há esse tipo de guru também. Havana cigar and stretch Humvee is nothing. That's very cowardly. Para quem charutos e isso não é nada, na verdade é muito covarde. Por exemplo, Vajradhara. Denkt an Vajradhara. That's like going really quite far.
actually, if you think about the way he dresses. O Vajradhara, sim, Wenn du aí darüber sim, nachdenkst, estamos wie er indo longe. angezogen Se você ist, pensar das ist como, wirklich na forma sehr como ele se weit veste. gegangen, sehr mutig. Then all the, Vajra Yogini, are you sure you will invite her for your social gathering? Então, Vajra Yogini, Würdet ihr sie tem certeza que mitbringen você a zu convidaria para um eurem encontro social? Freundeskreis? So, anyway, having said all of this kind of cultural hang-up has to be changed, of course. If not within the Tibetan society, for others, this hang-up is not required. Então, tendo dito tudo isso, todos esses apegos sociais, eles precisam, nós precisamos nos livrar deles. Se não dentro da cultura tibetana. But actually, frankly speaking, if you want to become activist in promoting female or transgender dharma, whatever teacher, I would suggest not to promote a tulku system because it's kind of outdated anyway. It's kind of no need. Então, se você quiser ser, de alguma maneira, um ativista dessa questão de gênero no budismo, de se ser reconhecido os tulkus transgênero, o que eu diria para você é não promova a cultura de tulku, o sistema de tulku como um todo. Já está fora de moda, ultrapassado. Promote, train YouTubers, influencers. E eu penso que nós devemos promover YouTubers, influencers. E já há alguns, eu tenho visto. Rinpoche hat schon einige gesehen. E algumas coisas que eles fazem são um pouco estranhas, mas daí eu tento olhar para o outro lado. Eu tento avaliar. Versucht, das zu prüfen, zu bewerten, was da gemacht wird. They bring ideas, things like you need empathy. They're Buddhists, by the way. Some of these kids I know. Empathy, the value of empathy. E eles trazem, por exemplo, empatia, o valor da empatia. E alguns desses garotos são budistas, eu sei. Buddhisten, das weiß Rinpoche, und die lernen darüber oder sprechen darüber. Yeah, and then they dress very strange, which doesn't matter, which I like. E aí eles se vestem de uma forma muito estranha. E não importa, eu na verdade gosto. Schräg an, aber macht nichts und er mag es auch. But one of them, she sort of claimed that she's Vajra Yogini's incarnation. Then I feel, E uma delas, proclama que ela é uma reencarnação de Vajra Yogini. Aí então eu fico, meu Deus. But I did not outright object that because, first of all, who am I, right? Maybe she is. E eu tento não contradizer isso, porque antes de mais nada, quem sou eu? Talvez ela seja. Ja, wer ist sagt dass das entscheiden könnte. And then I've also seen some of her, what do you call it, fan? They say, she's Vajra Yogini. E eu já vi alguns dos fãs dela dizendo, ela é Vajra Yogini. What do I think? E eles me perguntam o que eu acho. Und die Fans von ihr fragen dann Rinpoche, was darüber denkt. Oh, really? Is as much as I could do. E tudo que eu consegui fazer foi, die einzige Antwort, die ihm darauf einfällt, ist wirklich. But some of these people, they reached so many people, much more. E algumas dessas pessoas, elas conseguem alcançar muitas outras pessoas, muitas. Então essa é a situação. Das ist die Situation. Okay. Things are getting really hot here. E está ficando bastante quente aqui.
Again, I want to say, your enthusiasm to sit through, to have come here and then sit through this, heat and all that. It's very, very encouraging for the Buddha Dharma. Nothing to do with me, but you came here for the Buddha Dharma, which is really encouraging. Então, uma vez mais, eu gostaria de dizer que vocês terem vindo até aqui, ficado aqui, todo esse tempo sentados ouvindo isso, é muito encorajador para o Buda Dharma. Não tem nada de pessoal aqui, não é por mim, é pelo Buda Dharma. I'm trying to worry for Buddha Dharma, so I will speak like this. Então eu fui treinado a me preocupar com o Dharma do Buda. Então eu falo assim. Lange Leben des Buddha Dharma zu sorgen, deswegen spricht so, wie spricht. And yes, please generate concern for the longevity of the Buddha Dharma. Sim, por favor, gerem preocupação pela longevidade do Dharma do Buda. Because this concern includes everything: love, compassion, saving earth. Porque essa preocupação, ela engloba tudo: amor, compaixão, salvar o planeta, tudo. And I'm speaking this to those who are E eu digo isso para aqueles que são budistas. Those who are not, I'm also very happy that we, as a Buddhist, I believe in karma. So the karmic wind has blown and placed you here. E para aqueles que não são budistas, eu digo que, bom, como budista, eu acredito no karma, e o vento do karma, de certa maneira, soprou para que nos encontrássemos aqui. Que vocês tenham vindo até aqui e ouvido o Dharma. Okay. I will recite 3 auspicious verses. Então eu vou recitar 3 versos auspiciosos. So that you will have De forma que vocês tenham auspiciosidade. Okay. Cuidem-se, Take care. distantes de problemas.